Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson e na aula de biologia de hoje nós vamos aprender sobre a lei da herança genética. Nós vamos entender o que é a genética, compreender o que é essa herança dentro da genética. Bem, a genética na sociedade contemporânea. Por que a genética ela é tão importante em nosso dia a dia? Como ela pode ser vista em nossa sociedade nos dias de hoje? Um exemplo muito simples e prático que eu trago para vocês é os próprios exames de DNA, onde nós podemos ver os testes de paternidade, onde na dúvida de saber quem é o pai da criança, a pessoa vai lá, marca o teste, faz o teste e vê se aquela pessoa é o pai ou não. A gente também pode ver exemplo da genética sendo aplicada na solução de crimes, por exemplo, onde o perito vai lá, analisa, coleta algum vestígio, seja de sangue ou de algum cabelo, para identificar uma possível vítima ou um possível assassino, criminoso. E isso tem sido importante para a solução de muitos crimes. A genética também é importante para a prevenção e o tratamento de doenças. Através da genética é possível, por exemplo, você conseguir prever a chance de ter uma probabilidade de desenvolver um possível câncer ou não. E a partir disso você pode fazer esse tratamento de forma precoce. Através da genética também nós temos o melhoramento vegetal, onde eu posso citar um exemplo para vocês dos alimentos transgênicos, que são alimentos que são modificados geneticamente, a fim de aprimorar esse alimento de acordo com as necessidades das indústrias que são interessadas nesse ramo. Nós temos também o melhoramento genético em animais e por aí vai. E quem foi essa pessoa que iniciou os estudos voltados para a área da genética? Aqui para vocês eu trago o exemplo de Mendel. Mendel, ele era um monge, mas ele tinha uma função, na verdade, ele estudava, né, a genética. A genética ela fazia parte do seu dia a dia. E ele estudou justamente essa herança biológica ou hereditariedade. E o que era essa herança biológica ou hereditariedade que Mendel ele buscava tanto compreender? É a forma como as características elas são passadas de pai para filho, ou seja, ao longo das gerações. E para Mendel ele fazer os seus experimentos, para Mendel ele realizar os seus estudos, ele escolheu um material muito simples e prático para ser trabalhado, que no caso foram as ervilhas. Então a ervilha ela foi esse material experimental escolhido por Mendel. Mas Mendel ele escolheu a ervilha simplesmente porque ele achava ela bonitinha e tudo mais? Não. Ele escolheu a ervilha por dois motivos. O primeiro, porque ela tinha um fácil cultivo, e o segundo, porque ela tinha um ciclo de vida curto. Com isso, ele conseguiria observar várias gerações em um curto período de tempo. Imagina se ele tivesse escolhido um mamífero, por exemplo. Levamos aí em conta que o mamífero ele tem um tempo de vida aí de 10 anos, ele tem um tempo maior para poder entrar num processo de reprodução. Mendel ele demoraria muito mais tempo para chegar às suas conclusões, como ele chegou estudando ervilhas. E por isso ele escolheu a ervilha para ser esse seu material de estudo. Algumas das características que Mendel observou nas ervilhas foi a cor da semente, a forma da vagem, a forma da casca da semente, a estatura da planta, se ela era alta, se ela era baixa. E mais à frente nós vamos ver mais algumas características que Mendel também observou. Aqui nós temos um processo muito importante, que é o processo de autofecundação e o processo de polinização cruzada. O que é essa autofecundação? A autofecundação ela é muito comum nas flores, né? Onde você observa aqui, por exemplo, nessa flor, nós temos aqui a presença dos estames e nós temos duas estruturas, que no caso são pétalas, que estão protegendo os estames, que esse conjunto de pétalas é chamado de quilha. Então, a quilha ela vai impedir com que um grão de pólen de uma planta vizinha, de uma outra flor, polinize o estigma dessa planta, chega até o ovário e, consequentemente, no óvulo dessa outra planta. Ou seja,
essa quilha ela protege os estames, impedindo que haja a polinização cruzada. Com isso, a planta ela vai se autofecundar, porque ela vai ter tanto a parte masculina quanto a parte feminina, e com isso ela vai fertilizar a si mesma. E as ervilhas também são assim, elas são plantas da família das leguminosas. Elas possuem flores que são hermafroditas, ou seja, que possuem os dois sexos, tanto o masculino quanto o feminino. E com isso ela realiza a autofecundação, ou seja, ela vai produzir descendentes iguais geneticamente a si mesma. E como o Mendel ele tinha um interesse de estudar o processo de hereditariedade entre um tipo de ervilha e outro, entre uma ervilha que tinha uma cor amarela e que tinha uma cor verde, entre uma ervilha que tinha uma estatura alta e outra que tinha uma estatura baixa, ele precisava fazer essa polinização cruzada. Então ele fez isso de forma artificial, como nós podemos ver aqui na imagem. Nós percebemos nessa primeira imagem, nessa imagem aqui, à esquerda, onde nós temos a flor doadora do pólen. Você observa que ele está utilizando esse pincel, passando aqui na região onde ficam as anteras, que armazena os grãos de pólen. E esse pincel está simbolizando como se fosse um inseto. A gente tem aqui um exemplo, por exemplo, da abelha, que ela é um animal que vai fazer a polinização entre muitas espécies de plantas, né? Quando ela vai coletar o néctar dessa planta, nas patinhas da abelha, no corpo todo dela fica cheio de grãos de pólen. Quando ela vai visitar uma outra planta para coletar o néctar, ela acaba promovendo esse processo de polinização cruzada. E no caso, a utilização do pincel é justamente para isso. Então, os grãos de pólen vão ficar fixos nos pelos do pincel, e aqui na imagem do lado a gente vai observar que tem já a flor receptora desses pólens. Nós observamos que Mendel, no caso, ele cortou todos os estames dessa flor e deixou apenas o estigma. Então, ele pega o pincel cheio de grãos de pólen, carregado de grãos de pólen, e passa sobre o estigma. E esses grãos de pólen vai percorrer todo o estigma e chegar até o ovário dessa planta. Mais precisamente, num óvulo, vai fecundar e dar início à formação desse embrião. Tá ok? Então, Mendel ele realizou os seus experimentos de polinização cruzada, no caso de forma artificial, desta maneira, para obter os seus resultados em seus estudos. Aqui, nós vamos abordar um pouco sobre os estados dominantes e os estados recessivos que Mendel ele determinou. O que é uma característica dominante, é um estado dominante ou uma característica recessiva, né? Mendel observou que haviam características que se sobressaíam em relação à outra, ou seja, na presença de uma característica, uma dominava. Ou seja, essa que dominava, que estava presente, que se manifestava, Mendel ele considerou como uma característica dominante. E aquela característica que na presença da outra não dominava, mas ela era omitida, Mendel ele considerou como uma característica recessiva. Ou seja, nós temos aqui alguns exemplos de características que ele observou nas ervilhas. Nós temos a forma da semente, ele observou se essa característica, no caso lisa, se era dominante ou recessiva, e ele concluiu que ela era o quê? Dominante. A característica rugosa, ele concluiu que ela era recessiva. A cor da semente, se amarela, no caso, ele concluiu que era dominante. Verde, recessiva. Cor da flor, e assim sucessivamente. Ou seja, ele conseguiu determinar caracteres que eram dominantes e caracteres que eram recessivos. Nós temos aqui alguns dos resultados obtidos por Mendel ao observar duas gerações de ervilhas. Nós temos aqui desse lado tipos de cruzamento entre plantas puras. O que Mendel ele considerava uma planta pura? Para ele, uma planta pura era uma planta que ela vinha de um processo de autofecundação, ou seja, ela era descendente de plantas que se autofecundavam, né? Como eu falei no processo um pouco atrás. E essas plantas elas eram idênticas aos seus genitores.
E ele priorizava, para os seus estudos, escolher plantas de linhagens puras, ou seja, plantas que não tivessem nenhuma relação com a polinização cruzada para poder garantir a integridade dos seus estudos. Então, ele escolheu, por exemplo, a forma da semente, uma planta lisa com uma rugosa, a cor dos cotilédones, se ela era amarela ou verde, a cor do tegumento da semente, se era cinza ou branca, entre outras características. Todas essas características que ele observou foi com plantas puras, de linhagens puras, que elas eram geneticamente idênticas, parecidas com os seus genitores. Quando houve a polinização cruzada entre essas plantas, ele observou que na primeira geração que ia nascer dessas plantas, que ele chamou de geração F1, e a geração dos genitores ele chamou de geração P, ou geração parental. Então, nessa geração F1, todas as características das plantas F1 elas eram iguais à de um dos pais. Ou seja, essa característica que era igual à de um dos pais era a característica que ia dominar sobre a outra. Ou seja, ele observou que quando ele cruzava sementes lisas com sementes rugosas, toda a primeira linhagem de sementes elas eram lisas. Ou seja, ele concluiu que a característica ser liso para a forma da semente era uma característica que dominava sobre a outra. E ser rugosa era uma característica recessiva. E assim sucessivamente para as demais características. Quando ele pegou essas plantas lisas que eram resultados da geração F1 e autofecundou elas, né, no processo de autofecundação, ele concluiu que essa característica que ele considerava como recessiva, ela não tinha desaparecido. Ela tinha ficado oculta, omissa, mas que ela tornava a aparecer na geração F2, só que numa quantidade muito menor, numa quantidade inferior. E, por exemplo, aqui nós temos uma proporção de 5.474 sementes lisas para 1.850 sementes rugosas. Se você for dividir 5.474 por 1.850, você vai ter uma proporção de mais ou menos 2,96 para 1, ou seja, aproximadamente 3. E assim também para os demais cálculos que ele obteve. Ou seja, sempre vai ter essa razão de aproximadamente 3 para 1. O que isso quer dizer? Que são 3 indivíduos dominantes para cada um indivíduo recessivo. Ok? A lei da segregação dos fatores, ou primeira lei de Mendel. Para Mendel, ele acreditava que havia fatores que determinavam as características dos indivíduos e que esses fatores eles se separavam na formação dos gametas. A gente sabe hoje que os gametas eles são células haploides, né? Tanto o espermatozoide quanto o óvulo, se no caso se tratando de seres humanos. E no caso das plantas, também são haploides, porém recebem nomes diferentes, nomenclaturas diferentes. E para Mendel, ele não imaginava que existia o que hoje nós conhecemos de cromossomos, mas ele tentou supor, na verdade. E com isso ele chamou isso de fatores. Para ele, no momento que acontecia a formação dos gametas, esses fatores eles se separavam e quando ia ocorrer a reprodução, aqui como diz, uma característica vinha do pai, ou seja, do genitor masculino, e outra característica vinha do genitor feminino. E esses fatores, eles se uniam para determinar uma característica. Então, aqui nós vemos a geração P, ou geração parental, onde nós temos sementes amarelas, com o fator azão-azão, ou seja, o fator dominante, sementes verdes com o fator azinho-azinho, ou seja, o fator recessivo. E se você for cruzar azão, azinho, você vai ter uma semente azão, azinho. Se você for cruzar azão, azinho, vai ter uma semente azão, azinho. Se você for cruzar outro azão com esse outro azinho, vai ter uma semente azão, azinho. Se você for cruzar esse azão com outro azinho, você vai ter uma semente azão, azinho. Ou seja, todas as ervilhas vão possuir a cor amarela na geração F1, como já tinha dito anteriormente.
todas vão possuir a característica igual a um dos pais, e no caso vai ser aquela que vai dominar sobre o outro fator. Porém, na geração F2, quando ocorrer a autofecundação desses indivíduos, né, que no caso Mendel ele considerava como indivíduos híbridos, você vai observar que aparecem 3 sementes amarelas para uma semente de cor verde. Ou seja, se você for cruzar aqui azão com esse azão, você vai ter uma semente azão-azão. Ou seja, essa semente ela vai ter a presença total da dominância, porque os dois fatores vão ser azão. Essa outra vai ser azão, com esse azinho, vai ficar azão-azinho. Vai ser uma semente híbrida, que Mendel considerava, porém amarela, porque o fator, o azão vai dominar, predominando a característica amarela. Se você for cruzar esse azinho com esse azão, vai ter azinho-azão. Ou então você pode até trocar, pode ficar o azão na frente, o azinho atrás, não vai fazer diferença, mas o azão vai dominar e vai predominar a característica de cor amarela. E se você for cruzar o azinho com esse outro azinho, você vai ter uma semente verde, azinho-azinho, ou seja, aqui nós temos o quê? Nós temos 3 sementes amarelas, ok, e uma semente verde. Essa semente amarela, ela vai ser uma semente homozigótica, só que para a dominância. E essa semente verde ela também vai ser homozigótica, só que para o fator recessivo. E essas duas que ele considerava híbridos, né, vai ser uma semente heterozigótica, só que no caso aqui para a dominância, né, a dominância que vai prevalecer. E se você for fazer o cálculo, para saber a probabilidade de quantas sementes amarelas iam nascer na geração F2, você vai ter sempre uma proporção de 75% para a dominância e 25% para o fator recessivo. Independentemente se seja cor, se seja estatura, o que você quer observar, sempre vai ser essa relação. E é muito fácil, você pode aqui, por exemplo, são 1, 2, 3 sementes amarelas. Então, são 3 sementes amarelas, então vai ser 3 dividido para a quantidade de sementes totais, que no caso aqui seriam 4. Então, se você for pegar 3 e for dividir para 4, você vai ter um total de 0,75, deixa eu desenhar aqui, total de 0,75. Se você for multiplicar por 100, você vai ter aí um total de 75% para sementes do tipo amarela, tá ok? Se você for fazer esse mesmo teste, essa mesma soma para o fator recessivo, você também vai obter um resultado diferente no caso. Uma semente, no caso verde, uma semente verde para um total de 4 sementes. Então, você vai ter um total de 0,25%, né? No caso aqui, você vai precisar ainda multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. E você vai obter os 25%. Ou seja, vai ser a probabilidade para nascer sementes para a dominância, no caso amarela, é 75%. E sementes verdes, que está ligado ao fator recessivo, é de 25%, tá bom? Eu vou só apagar aqui essa minha bela arte que eu fiz e nós vamos passar para o próximo slide. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, vocês podem voltar um pouquinho aqui e pausar a gravação, a aula, para vocês entenderem melhor. Aqui, para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre a separação dos cromossomos homólogos durante a meiose. A meiose vai estar relacionada com a divisão celular, que no caso ocorre na reprodução, para a formação dos gametas sexuais. Tá bom? Então, aqui nós temos uma célula
que contém 2 cromossomos. Nós temos aqui uma célula que contém 2 cromossomos. E para ocorrer a meiose, essa célula ela vai passar por um processo de duplicação desses cromossomos, ela vai se duplicar. E esses cromossomos eles vão ficar emparelhados, ou seja, vão ser cromossomos homólogos, porque eles vão se parecer. E você vai observar que vai dar início aqui ao processo de separação desses cromossomos, onde as fibras do fuso vão puxar esses cromossomos para as extremidades e eles vão se separando, né? Aí você observa aqui que, no caso, eles já estão, cada um está totalmente separado do outro e já teve a divisão da célula, que antes era uma célula, agora se dividiu em duas. E essa célula aqui que se dividiu em duas, cada uma vai se dividir em mais 2 células. Ou seja, vai ocorrer aqui a separação dessas cromátides. E cada uma vai dar origem a uma nova célula, com um novo cromossomo. Ou seja, uma célula na meiose ela vai se transformar em 4 células filhas. Tá ok? Então, é dessa forma que ocorre o processo de meiose. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou trazer mais vídeos falando sobre a genética, né, dando continuidade a esses assuntos, a esses conteúdos. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem ligados e fiquem espertos para os próximos vídeos que irão ser postados aqui no nosso canal. Então, muito obrigado e de já, ótimos estudos para vocês.